Fala galera, bom dia, aqui é o professor Delmo Moraes. Hoje nós vamos começar a fazer resolução de atividades, tá? Nós temos alguns recadinhos aí para dar para vocês com relação à avaliação. Então, primeiramente, as minhas turmas aí, 1002 do Colégio Batista, tá? Então, os 2 primeiros anos do Colégio Batista, vale para as 2 turmas esse meu aviso aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Quanto às avaliações do segundo bimestre, elas vão ser realizadas no portal Plural, tá? Então, vocês acessem aí o portal do Plural, nós vamos fazer a avaliação por lá. O pessoal que não tem acesso tem que entrar em contato com a Sandra, tá bom? Nossa coordenadora, para estar podendo pegar senha de acesso, login, etc. Quem já tem acesso não precisa. Quem não tem acesso, entrar em contato aí com a Sandra para estar pegando acesso, tá? Nossa avaliação vai ser no dia 16/7. Pessoal, vocês vão ter apenas 24 horas, então não vai ficar aberto mais a semana toda igual foi, tá? Vai ficar aberto apenas no dia. E eu vou estar ao vivo no meu horário de aula para estar dando orientações a você e tirando dúvidas com relação à prova. Tá? Apenas no horário de aula eu vou estar ao vivo pelo Hangout. Então já vou até deixar a aula agendada lá. Eu vou postar o link para vocês. Tá? Provavelmente aí o link vai estar aí embaixo. Que agora no momento que dá a gravação, então eu vou postar aí para vocês. Ou seja, a prova dia 16/7, aberta apenas no dia, e eu vou estar apenas no meu horário, ao vivo, online, para estar tirando dúvidas que vocês venham a ter com relação às questões, tá? Não é dúvida de como fazer, dúvida de o que é para fazer, só isso. O pessoal que perder essa prova, perder esse dia, vai ter que fazer a segunda chamada, tá bom? Aí também tem que entrar em contato com a Sandra, caso você perca a prova, perca o dia da prova. Aí você fala com a Sandra para estar fazendo uma segunda chamada posteriormente. E o pessoal que perder as 2 provas vai fazer recuperação, como sempre, né? Quanto à pontuação, a prova ela vai ter 8 questões, vai valer 8 pontos, tá? Presença e participação do aluno vai valer 2 pontos. Então, o que é essa presença e participação? Presença é aqueles alunos que visualizaram a aula. Os alunos que visualizaram a aula, eles têm a presença. Participação é os alunos que me enviaram atividade. Então, toda aula eu deixo lá como atividade, 20 minutos para vocês fazerem atividade, 10 minutos para fazer atividade. Toda aula eu faço isso. Os alunos que me enviam essas atividades por foto, que eu peço para me enviarem, eles vão ganhar também esse ponto de participação. Então, vai ser dividido um para presença, um para participação, dando total de 2 pontos, tá? Presença e participação vai valer 2 pontos para vocês. Então, pessoal, só visualizou a aula. O cara que visualizou, fez as atividades, tira a foto e me manda. Não vai nem ter o trabalho de fazer do zero, né? Porque eu tô lá dando orientação, depois eu faço as correções. Então você vai fazer, depois vai ver se está certo e vai me enviar essas fotos das atividades feitas, tá? Aí você pode me enviar pelo Google Classroom, de preferência, porque lá eu separo aula por aula. Tem o código da sala lá no Facebook da escola, tá? Ou você vai me enviar por e-mail. Caso você não tenha o Google Classroom, você pode me enviar por e-mail. Então, me manda as fotos da atividade da aula por e-mail. Professor, eu quero mandar as fotos das atividades da aula anterior, que eu não mandei, né? Posso? Pode mandar. Então, pode me mandar as fotos das atividades de todas as aulas. A apostila já está toda feita. E toda corrigida também, com exceção do aprofundando o conhecimento, que eu vou estar passando a fazer aí na próxima aula. Seria a nossa última aula de exercícios antes da nossa prova, tá? Então, com exceção do aprofundando o conhecimento, já foi tudo feito, tudo corrigido. Vocês podem estar me mandando as fotos para eu poder dar esse ponto extra aí para vocês. A apostila do terceiro bimestre, ou seja, conteúdo novo,
nós vamos começar após as provas, né? Então, após o dia 20, as provas vão aí até o dia 17. Então, na próxima semana, depois das provas, já começamos o conteúdo novo. Então, após o dia 20, nós estaremos dando início à nossa apostila do terceiro bimestre. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar entrando em contato comigo por esse e-mail, tá? Ou tá mandando aí mensagem para Sandra para ver o que vocês podem estar fazendo. Bom, acho que foi tudo, né? Os avisos eu acho que eram só isso daí. Vamos ao que nos interessa agora. Pessoal, então eu vou começar aqui com correção do módulo 9, tá? Página 156, desenvolvendo habilidades. Correção não, resolução, né? Vou fazer a leitura aqui da questão. Eu sempre faço a leitura da questão, que é para vocês entenderem. Eu acho que não é viável escrever a questão toda aí, fica um pouquinho complicado, né? Mas sempre faço a leitura da questão aqui para vocês verem. O correto é vocês estarem acompanhando aí pelo livro de vocês, tá bom? O trabalho em empresas de festa exige 2 profissionais com conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Ó, pessoal, a primeira informação que ele está dando aqui, ó, total, ele já falou que terá no total 150 linhas, né? Aí tem aí a imagem das estrelas. Bom, cada linha correspondente à mesma quantidade de estrelas. Por exemplo, a primeira tem 1 estrela, a segunda tem 2 estrelas, a terceira tem 3 estrelas. Então você já consegue ver aí a sequência como vai ser formada, né? Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários observa o esboço. Assim, ó. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta. Funcionário 1, aproximadamente 200. Funcionário 2, aproximadamente 6.000. Funcionário 3, aproximadamente 12.000. Funcionário 4, aproximadamente 22.500. Funcionário 5, aproximadamente 22.800. Qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Bom, pessoal, então você teria que somar todas as estrelas para dar o total de estrelas, né? Para saber quantas estrelas ele foi. Você tem na primeira linha 1 estrela, na segunda 2, na terceira 3, até a linha 150, ou seja, 150 estrelas no final. Você quer fazer a soma de todos aqueles números. Então você quer fazer a soma de 1 até o 150. Tá? Então nós vamos fazer o SN igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Né? A soma dos termos de uma PG. Tá? Então fazendo aqui na fórmula, a substituição, o primeiro termo vai ser o 1. O último termo é o 150, que é a linha e a quantidade de estrelas na linha correspondentes são iguais, né? Quantos termos você tem? 150 termos sobre 2. Tá? Jogou aqui na nossa formulazinha da soma dos termos da PA. É só fazer primeiro ali o que está dentro dos parênteses, depois multiplicar. Repara que eu já fiz a simplificação aqui, ó, do 150 com 2, ficou 75. Multiplica 11.325. Então, olhando aí para o gabarito, quem chegou mais próximo foi o funcionário 3, que chegou aí em 12.000 estrelas, né? Então, letra C. Tá? Só dá para você fazer o acompanhamento da resolução se você tiver com o livro do lado para estar vendo as perguntas, tá bom, pessoal? Não tem como você acompanhar as resoluções se você não tiver com o livro do lado. Eu até faço a leitura, mas depois você tem que vir pegando um raciocínio. Então, o pessoal vai estudar, tem que ter um caderno do lado para estar fazendo anotações, para estar dando pausa no vídeo, tentando fazer os cálculos. Tem que ter o livro do lado para você acompanhar o livro, a página, como que é feito, tá? Então tem uma série de coisas que são necessárias.
Às vezes o aluno não quer que o professor fique aqui fazendo a leitura, mas é necessário fazer a leitura, tá bom? Vamos lá, questão 2. Pedro fará a segunda fase do vestibular de uma faculdade de sua cidade. A prova consiste em 2 partes, matemática e física. Como ainda tem o mês de dezembro livre para estudar, fez o seguinte planejamento. Dia 1, resolve uma questão de matemática. Dia 2, resolve 2 questões de física. Dia 3, resolve 3 questões de matemática. Dia 4, resolve 4 questões de física. Pontinho, pontinho, pontinho. E assim sucessivamente. Sempre aumentando em uma unidade o número de questões resolvidas no dia e sempre alternando as disciplinas. Lembrando que dezembro tem 31 dias. O número de questões resolvidas de matemática e o número de questões resolvidas de física nesse mês serão respectivamente. Então, olha só, pessoal, importantíssimo, tá? Tem que notar que matemática são os dias ímpares, 1, 3, 5, por aí vai. Física são os dias pares, 2, 4, 6. Então, se você parar para pensar, o mês normal teria 30 dias, né? Se você dividir, é 15 dias de uma matemática, 15 dias de física. Só que como você tem aí 31 dias, você fica com um dia a mais. Então, você fazendo essa contagem aqui do dia a mais, dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, conta, não custa nada contar. Você tem aí 15 questões de matemática. E contando as de física, 15 porque você tem o dia 31, tá? Então ele contou como sendo dia ímpar, tá? E contando as de física, você ficou com 14. Joga na fórmulazinha, ó. A16 igual, porque tem 31 dias, então 16 mais 15, 31. Então, A16 igual a 1 mais 15 vezes 2, deu 31. E o A15 é 2 mais 14 vezes 2, que deu 30. Então, foi 31 para matemática e 30 para física. Isso aí não é a resposta, pessoal. Isso aí é só para você ver, para você jogar lá no AN, né? Quantas questões você fez no último dia. Porque você, na verdade, quer a soma de todas aquelas questões. Então, você tem que jogar isso aí na fórmula da soma. No primeiro dia de matemática você fez 1, no último dia fez 31. Você tem 16 dias trabalhando nessa parte de matemática, dos 31 dias do total do mês, tá? Então, 1 mais 31 vezes 16 sobre 2. Simplifiquei aqui o 16 com 2, do 32 vezes 8, 256 questões de matemática. Já de física, você tem aqui o nosso último dia, nosso dia 15, você fez 30 questões de física. Então, 2 mais 30 vezes 15 dias sobre 2, 240. Então, matemática você trabalha durante 16 dias, física você trabalhou durante 15 dias, tá? A matemática foram os dias ímpares, então 31 é um número ímpar, vai dar um dia a mais. Física foi 15. Foi a sequência dos números pares. Então, olhando para as alternativas, 256 e 240, letra E. Tá? Essa questão aqui não é uma questão que eu considerei difícil, é uma questão que ela pediu que você tivesse aí o discernimento de separar em 2 sequências diferentes. Uma para matemática, que são os números ímpares, uma para física, que são os números pares. Se você conseguiu fazer essa separação, então conseguiria resolver a sequência de imediato, sem problema nenhum, tá? Achando o último termo de cada um, ou seja, quantas questões ele fez no 16º dia, quantas questões ele fez no 15º dia, você conseguiria jogar na fórmula da soma para estar calculando o resultado final disso aí. Tá? Então, no número 2, letra E. Só, eu fico falando aqui, comentando, que é para tentar tirar qualquer dúvidas que venham a ter ficado, né?
Então é importante a gente estar fazendo esses comentários aí para estar tirando essas dúvidas, tá bom? Questão 3 agora. Reparou que a 1 e a 2 elas são bem parecidas? A 3 também ela segue pelo mesmo raciocínio. Ó, em um supermercado, as latas de certos produtos são expostas em pilhas, encostadas em uma parede com uma lata na primeira fileira, a superior, 2 latas na segunda fileira, 3 latas na terceira fileira e assim por diante. Ou seja, começa de cima para baixo a contar, tá? Observe na figura a seguir uma dessas pilhas com 5 fileiras. Aí tem aí a pilha das latas até a quinta fileira. Então, cada fileira corresponde à mesma quantidade de latas que você tem na fileira. O funcionário deve fazer uma pilha de 1,6 metros de altura. Então, pessoal, 1,6 metros de altura, se você tem cada lata, aí está falando aí, ó, com latas de 4 centímetros de altura. Cada lata são 4 centímetros. Então, você vai ter que ter 40 latas, ou seja, 40 fileiras de altura, tá? Se você tem que botar 40 latas em pé, é o correspondente a 40 fileiras. Se as latas desse produto são embaladas em caixas com 75 latas, então, ó, você usa caixas que contém 75 latas. Você tem que saber quantas latas no total vai dar. Então, nós temos que fazer a soma das latas das 40 fileiras. Então, você tem que ter o nosso A1 mais o nosso AN. Na primeira fileira você vai ter uma lata, na última fileira você vai ter 40 latas, que o número de latas corresponde ao número da fileira, tá? Vezes N sobre 2. Achou a soma de todas as fileiras. Então, se você somar todas as fileiras, você vai ter 820 latas no total. Como você embala elas de 15 em 15, 820 dividido para 15, ó, deu 10,9 aproximadamente. Dá mais uns pontinhos, tá? Então, 10,9 não foi. Vamos usar uma multiplicação aqui. Vamos multiplicar por 11 para ver o que acontece. Então, fazendo vezes 11, você viu que deu 825. 825 são 5 latas a mais do que 820. Tá? Então, olhando para as alternativas, você tem lá na letra E, ó, 11 caixas, mais sobraram 5 latas. Então, marca a letra E. Bom, questão 4. Leia com atenção a história em quadrinhos. Os bichos. Aí tem lá no quadradinho. Convidei a Lana para sair 492 vezes e em todas elas recusou. O que isso significa? Que ela tem uma paciência de santa. Tá? Então esse aí é o textozinho que ele deu pra gente, o quadrinho lá que ele deu pra gente, tá? Considere que o leão da história tenha repetido o convite por várias semanas. Na primeira convidou a Lana para sair 19 vezes, na segunda semana convidou 23, na terceira semana 27 e assim sucessivamente. Então ele já deu a sequência pra gente aí, tá, pessoal? Ó, 19, 23, 27, pontinho. A razão é 4. Tá aumentando de 3 em 3. Sempre aumentando em 4 unidades o número de convites feitos na semana anterior. Imediatamente após ter sido feito o último convite, o último dos 492 convites, então ele deu o total pra gente. O total, a soma de todos os convites foi 492. Tá anotado aqui, ó. O número de semanas já decorridas desde o primeiro convite era igual a. Então ele quer saber quantas semanas se passaram. Tá? Como ele quer saber a quantidade de semanas, nós queremos descobrir o N. Bom, ele deu a soma. E nós sabemos que a soma é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, A1 mais AN vezes N sobre 2 igual a 492. Pessoal, o nosso AN tem que descobrir. O nosso AN não é esse cara, né? Esse aqui é o total. O nosso AN tem que descobrir. Então, para calcular o AN, nós vamos usar o cálculo do termo geral.
a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? A1 é 19, a razão é 4, então faz a distributiva 4n menos 4. 19 menos 4 dá 15, então você ficou com 4n mais 15. O nosso AN é 4n mais 15. Tá. Então aqui, ó, no lugar do AN vai ficar 4n mais 15. Então, ó, 19 mais 15, você pode fazer o cálculo. E depois 4n, tudo vezes o n, vai fazer distributiva, sobre 2 igual a 490. Então, 19 mais 15 deu 34, vezes o n aqui ficou n ao quadrado, e aqui ficou 34n, sobre 2, 490. Pessoal, dá para simplificar esse 34 e esse 4 por 2. Então, vai ficar 2, 17, 490 vem para cá, fica menos. Tá? Fiz a simplificação. Então, você ficou com essa equação de segundo grau para estar resolvendo aqui no final. Delta e Bhaskara. Delta é b ao quadrado, 17 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Menos com menos vai ficar mais. Então, delta é 4.225. Achou delta, joga em Bhaskara. Menos b, ou seja, menos 17, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. É 2, tá, pessoal? É porque saiu aqui um errozinho, eu tive que riscar aqui. Então, ficou 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4.225, 65. Então, eu tenho menos 17 mais 65 sobre 4, que deu 12. E tenho menos 17 menos 65 sobre 4, que deu menos 82. Olha só, menos 82 é negativo. Então, eu não posso considerar uma semana que seja negativa, né? Repara que eu nem dividi. Então, logo, você tem aí 12 semanas. Então, por 12 semanas, ele ficou tentando, fazendo um convite aí para Leoa, né? Letra B de bola, tá, pessoal? Então, essa questão já foi uma questão mais, assim, uma questão mais demorada para estar fazendo, uma questão bem grande, mas não impossível. Bom, questão 5. Um carpinteiro deseja construir uma escada para ser usada por eletricistas. O modelo está na figura abaixo. As travessas da escada são de madeira, seus comprimentos são decrescentes e estão em progressão aritmética. A primeira travessa mede 0,8 metros e a última mede 0,4 metros. Sabendo-se que para as travessas o carpinteiro tem à sua disposição 13,2 metros lineares de madeira e não havendo desperdício nenhum, quantas travessas conterá a escada? No caso, travessas são os degraus da escada, tá? Bom, beleza. Então, vamos lá. Nosso primeiro degrau ele tem 0,8 metros, nosso último degrau tem 0,4 metros, né? E o total, então a metragem total que ele tem disponível para fazer esses pedaços é 13,2 metros. Beleza, como ele deu o total para a gente, vamos usar o nosso SN para achar a razão e a partir disso aí você achar os pedaços que ficam entre o primeiro e o último degrau. Então, jogando aí na nossa fórmula do termo geral, ó, A1 0,8, AN 0,4 sobre 2 vezes N, né? Quantos degraus você terá? Igual a 13,2 metros. 1,2, 8 mais 4, 12, então dá 1,2 sobre 2. 1,2 sobre 2, N, multiplicação, igual a 13,2.
passa o 2 para lá multiplicando e o 1,2 para baixo dividindo. Ou já poderia dividir e passar direto para lá como 0,6 também, tanto faz, tá? Então, fazendo a multiplicação e a divisão, você acha que n igual a 22. Tá? Logo, você vai ter aí 22 degraus. Não é isso que ele quer saber? Isso aí. Então, a escada vai ter 22 degraus, tá? Não precisa colocar aí qual o tamanho dos degraus, não. Essa aí que eu estava falando de achar a razão era para colocar o tamanho do degrau. Mas como ele não pediu, não precisa. Então vai ter 22 degraus essa escada. Pessoal, já estamos aí com 25 minutos de vídeo. Eu vou pular para outro vídeo, porque senão fica muito grande e eu não consigo jogar no YouTube, tá? Daqui a pouquinho a gente continua aí no próximo vídeo a fazer as questões do módulo 9.